Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André do canal Cripto e Cripto trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas, novamente trazendo para vocês Ripple XRP. Com as leis Gênios, que já foi aprovado pelo Senado, ano passado, que fala muito sobre os stablecoins, e a lei de clareza, que está para ser aprovado agora pelo Senado por esses meses, eles podem sim abrir as portas para 500 trilhões de dólares em transações on-chain, com o próprio XRP na liderança. Todo mundo sabe, quando tem leis desse tipo, o dinheiro migra para determinada razão. E nessa razão seria as criptomoedas. Como o dinheiro está agora, migrando, para a IPO da SpaceX. Então agora estamos esperando o quê? A lei de clareza, E com essa aprovação da lei Gênio já aprovado e a lei de clareza, que poderá, ser aprovado por esses meses, ele pode desbloquear então transferências on-chain ali de blockchains públicas de 500 trilhões de dólares, com o XRP posicionado na liderança dessa transição. Essa lei, pessoal, está para ser aprovada, então estamos muito ansiosos, muito se fala até julho, junho, julho agora, entre o último mês do semestre e o primeiro mês do segundo semestre desse ano de 2026. E o renomado, pesquisador de criptomoedas, o Smoke, argumenta então que essas leis, Gênios e lei de clarezas, se for aprovado, pode marcar um ponto de virada para a adoção da blockchain nas finanças globais, potencialmente desbloqueando a migração de vasta quantidade de ativos tradicionais para a rede blockchain pública com o XRP Ledger. Essa publicação que ele fez, tá, pessoal, com o documento tudo certinho. Chartnet também colocou algumas informações, eu já trago essas publicações para você. No cerne dessa visão, essa ideia de que a regulamentação e não a tecnologia tem sido o principal obstáculo para o avanço de grandes instituições. De acordo com o Smoke, ambos os projetos de lei visam diretamente essa lacuna, reduzindo a ambiguidade jurídica em torno dos ativos digitais e criando regras operacionais mais claras para a participação no mercado. Mais precisamente, a Lei Gênios, que concentra-se na regulamentação das stablecoins, introduzindo requisitos para lastros em reservas, padrões de licenciamento e proteções ao consumidor, estruturas de interoperabilidade. Em termos práticos, pessoal, o objetivo é integrar as stablecoins com os sistemas financeiros já convencionais de forma controlada e em conformidade com as regulamentações, permitindo seu uso em liquidações, pagamentos internacionais, gestão de tesouraria e operações financeiras mais amplas por bancos, fintechs e empresas. Nesse contexto, as stablecoins, como a da Ripple, que é a RLush, poderiam se beneficiar de maior confiança regulatória, expandindo potencialmente seu papel em sistema de pagamentos e liquidez de níveis institucionais. E a lei de clareza, que completa essa lei Gênios, ao definir como os ativos digitais são categorizados sobre a legislação, a lei dos Estados Unidos, traçando linhas mais claras entre valores mobiliários, commodities e outros tipos de tokens. E essa estrutura de classificação é amplamente vista como um passo fundamental para desbloquear a participação institucional de larga escala. Então, o XRP, nesse ponto, está em destaque. Projetos de lei sobre criptomoedas ali nos Estados Unidos preparam, então, esse terreno para trilhões em tokenização. E, como eu acabei de mencionar, com o XRP no centro. O Smoke sugere que os conjuntos desses dois projetos de lei poderiam, então, lançar as bases para a tokenização em larga escala de ativos do mundo real, incluindo títulos, ações e títulos do governo.
É aqui que surge, né, a narrativa mais ampla para esses 500 trilhões de dólares em valor potencial circulando dentro da blockchain. E para o XRP, as implicações podem ser substanciais. As transações R-Lush no XRP Ledger já representam mais de 95% da atividade de stablecoins da rede. E à medida que a adoção do R-Lush cresce, o volume de transações dentro do Ledger pode aumentar significativamente. Outro documento, né, que o Smoke traz é sobre essa lei Gênios que eu vou mostrar para vocês também. Tem bastante coisa aqui, pessoal, informativo que mostra sobre a lei de clareza e também a lei Gênios. Cada transação ali dentro do XRP Ledger requer uma pequena quantidade de XRP para pagar as transações de rede, as taxas de redes. Ao contrário de muitas redes blockchain, essas taxas são queimadas permanentemente em vez de redistribuída, reduzindo então a oferta circulante de XRP ao longo do tempo. E daí, pessoal, os defensores argumentam que, à medida que os stablecoins regulamentados e os ativos tokenizados e as liquidações institucionais migram para o blockchain públicos, a demanda por XRP pode aumentar devido ao aumento das atividades da rede e às maiores necessidades de liquidez e as queimas contínuas de taxas. Nessa perspectiva, né, a lei Gênios e também a lei de clareza vão além, né, dessa clareza regulatória. Eles estabelecem a base para que as finanças tradicionais migrem para o blockchain, com o XRP posicionado para desempenhar um papel significativo nessa transição. Essa aqui é a publicação dele, né, do Smoke, que traz, né, o ato gênio, mas o ato de clareza, migração on-chain de 500 trilhões para blockchain pública como o XRP, tem várias informações, tá, pessoal? Como mostra aqui, ó, 500 trilhões, né, migrando aí para ativos digitais, né, onde mostra sobre a Nasdaq, tokenização, né, os seguros de tokenização, lei de clareza, né? Então traz muita coisa somente nisso, e daí traz o XRP Ledger, como eu falei, no centro, tá, pessoal? Como mostra o XRP com mais de 1.500 transações por segundo e o custo, né, por transação de 0,0003, né? Não chega nem um centavo de dólar. Então ele traz também que o XRP ele está apto para ser o centro de tudo isso. Daí vem também, né, o stablecoins e a tokenização, vem o macro, né, o mercado macro e as condições, então traz tudo que eleva aí o XRP para ser gradualmente, né, usado. E a implementação, né, dos atos gênios e a lei de clareza que provavelmente fortalecerá significativamente essa utilidade do XRP, aonde ele traz, né, sobre bancos usar, instituições, né, quem trabalha com commodities, né, que daí o XRP vai sair, né, do valor mobiliário que já foi, né, colocado que não é um valor mobiliário pela juíza 2023, né, considerado então um valor mobiliário, para um commodities agora com outro órgão governamental, né, olhando para o XRP como um commodities. Isso seria benéfico para o XRP, por isso que levaria ele para outro patamar. E além, né, da lei de clareza, o Smoke também traz, né, sobre a lei Gênios, né, que a legislação exige requisitos de reserva, estrutura de licenciamento, padrões de interoperabilidade, buscando integrar stablecoin como o R-Lush da Ripple nas finanças convencionais. E aqui também ele traz os documentos, né, como ele coloca aqui, ó, tudo documentado. Então isso, pessoal, não acontece do dia para a noite. Tudo tem o seu tempo, mas, né, com essas leis chegando no mercado, lei Gênios e a lei de clareza que está para ser aprovado, isso tudo eleva a posição de XRP para ser o token no centro de tudo isso. Então temos que ter paciência e acreditar, claro, no investimento que estamos fazendo no token XRP. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.